O blog do Antero entrevista agora o presidente eleito do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha. Ele assumirá um cargo em fevereiro para o biênio 2015-2017. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de dizer alguma coisa à sociedade. Desembargador, como presidente, o senhor terá a missão de administrar uma estrutura imensa, né? Com cerca de 5.000 funcionários e divididos em 79 comarcas. E também a missão de reduzir o estoque processual. O senhor, como presidente, o que pretende fazer para reduzir esse elevado número de processos hoje tramitando na Justiça mato-grossense? Eu quero dar sequência ao trabalho desenvolvido pelo desembargador Orlando Perry, que conseguiu também, nesses 2 anos de gestão, diminuir o número de processos, de congestionamento de processos. Portanto, o trabalho que ele está executando, terá continuidade na minha gestão, porque esta é a meta, a diminuição de processos, a celeridade no julgamento, portanto, também é o meu plano de governo. E quais são as suas outras prioridades para o Judiciário? Olha, na verdade, nós temos um plano estratégico que foi aprovado pelo Pleno do Tribunal de Justiça e esse plano estratégico prevê que dê uma força de trabalho para a primeira instância, onde está o gargalo. O Tribunal de Justiça, a segunda instância, tem julgado os processos numa velocidade boa, razoavelmente elogiada pelos advogados, pelas partes, mas o gargalo ainda encontra-se na primeira instância. Então, o foco será distribuir uma força de trabalho adequada na primeira instância. Mas o senhor já sabe como fazer isso, como motivar os juízes a julgarem mais, como dar estrutura para que sejam feitos mais julgamentos? Na verdade, nós precisamos atualmente de mais 38 juízes na primeira instância. Todavia, o nosso orçamento ele é exíguo, não vai dar para fazer essa nomeação toda, embora estamos com um concurso em andamento. Nós temos financeiramente condições de apenas nomear 14 juízes e também lançarmos um concurso para podermos colocar mais funcionários nas escrivanias das comarcas do interior. Desembargador, o senhor, ao longo da sua carreira, o senhor teve uma atuação marcante na área penal, né? O que fazer hoje para reduzir a reincidência e também para melhorar a situação do sistema penitenciário aqui do Estado? Na verdade, isso aí faz parte de uma política de Estado. São políticas públicas, né? Que poderá, sim, reduzir. Construção de presídios é o Poder Executivo que cuida desta parte. A questão da reincidência, o Poder Judiciário tem feito, sim, algumas ações. Por exemplo, nós temos, recentemente, fomos à Luca do Rio Verde e lá a Prefeitura estabeleceu um núcleo de trabalho para os detentos. Estão trabalhando lá, naquela época que nós fomos lá inaugurar, 60 detentos e o prefeito se comprometeu em ampliar para 140 detentos. Então, isso é uma política, ações que devem ser copiadas, né? Já temos em outras cidades, mas ainda está aquém do desejado. Nós temos que trabalhar, não só fazer dos presídios um depósito do ser humano, né?
mas trabalhar com eles, dar-lhes uma profissão. Aqueles detentos em Lucas, quando saírem, cumprirem a pena e saírem, eles terão sim uma reserva financeira para iniciar a sua vida. Estão também com os valores que eles percebem lá, sustentando as suas próprias famílias. Então, tudo isso são políticas que tendem sim a reduzir a reincidência, que está num patamar praticamente insuportável aqui no Brasil. Desembargador, o Ministério Público Estadual vai aumentar o número de procuradores, né? Passar de 30 para 32. O senhor pensa que é possível aumentar hoje o número de desembargadores no TJ? Olha, isso é uma deliberação do Pleno, mas ainda não tem nenhuma ação neste sentido, né? E somente poderemos pensar nisso, né, depois que fazermos um balanço dos processos, né, da quantidade, do número de processos em julgamento e a carga processual para cada desembargador. Isso necessita, sim, de um estudo mais aprofundado. Mas, como eu já disse, até por recomendação do CNJ, a nossa atenção tem que estar voltada para a primeira instância. Que no caso deve amenizar a situação com esses juízes novos que passaram no concurso. Né? Sim, estão passando, já estamos na última fase do concurso, né? E a nossa situação financeira, orçamentária, dá apenas para nomear 14 juízes, quando na realidade precisaríamos nomear 38. Mas sempre nós lutamos com essa dificuldade. Por quê? Porque o nosso orçamento sempre esteve muito aquém da realidade do Poder Judiciário. E o Estado de Mato Grosso cresce muito. E este crescimento exige, sim, uma presença marcante do Poder Judiciário em todo o Estado. Recentemente, Sinop reivindicou a elevação da comarca. A comarca de Sinop, que era de terceira entrância, foi elevada para especial. Há 2 meses atrás, também, por reclamação da sociedade, nós elevamos a comarca de Lucas do Rio Verde para a terceira entrância. E tudo isto implica em investimento, em gasto. E para citarmos outras cidades do Nortão, aqui do Leste, que estão crescendo, exige sim uma presença maior do Poder Judiciário. Desembargador, o senhor falou de orçamento, né? O governador eleito, Pedro Taques, ele promete fazer um enxugamento da máquina pública e tem convocado os poderes justamente para tentar fazer esse enxugamento. No entanto, o senhor já nos adiantou aqui que há uma dificuldade hoje em relação ao orçamento. Como lidar aí com essa relação com o Poder Executivo que pretende fazer essa mudança administrativa? Sim, o governador eleito, Pedro Taques, ele é uma pessoa sensível, foi eleito, está atendendo os clamores da sociedade, mas ele esteve em reunião no tribunal e o atual presidente, desembargador Orlando Perry, né, disse das nossas necessidades, do orçamento que, na realidade, está aquém das exigências da sociedade para que possamos ter um crescimento adequado. Então, entendo que o governador eleito, Pedro Taques, ele vai ser sensível ao Poder Judiciário e vai analisar e ver que realmente nós não temos o que cortar
no nosso orçamento. E desembargador, o senhor se tornou desembargador oriundo do Ministério Público Estadual. Pedro Taques, antes de se tornar político, ele era do Ministério Público Federal. O senhor acha que, pelo fato dos dois virem da mesma origem, a relação entre vocês, entre o Executivo e o Judiciário, ela pode ser melhor? Sim, a relação interpoderes, ela tem que sempre pautar no respeito mútuo, no diálogo, e isto o governador eleito já demonstrou, né, que é uma pessoa do diálogo, quer conversar com os poderes. Por quê? Porque o beneficiado será sempre a sociedade. O senhor falou de diálogo. Na votação que o senhor foi escolhido presidente, o senhor recebeu 21 dos 29 votos dos pares, né, dos desembargadores. Como melhorar ainda mais essa relação com todos os desembargadores, visto que a gestão atual, né, do desembargador Orlando Perry já foi muito bem aceita e o senhor se coloca como uma pessoa que vai dar continuidade a esse trabalho? A administração do tribunal, ela não tem sofrido rupturas. O desembargador Rubens de Oliveira fez uma excelente administração, foi seguida pelo desembargador Orlando Perry também, que está fazendo uma excelente administração, e eu peço a Deus sabedoria também para que eu dê continuidade nessas ações e possa também estar à altura da confiança que os meus pares depositaram em mim. Ainda falando em relação aos pares, né? Muitas pessoas têm reclamado de um certo corporativismo na hora de julgar magistrados. O senhor vê dessa forma ou o senhor acha que não? A corte tem dado a resposta adequada para a sociedade? Não, eu não vejo. Nós temos julgado magistrados, né, com isenção, temos cortado na própria carne, né, aposentados, magistrados, e sempre temos demonstrado à sociedade que estamos fazendo também a nossa parte. Eu creio que não há um corporativismo, mas às vezes a sociedade possa, talvez por uma colocação errônea de alguns fatos, né, possam pensar que há um corporativismo. Não, nós não temos esta política, porque nós temos que dar o exemplo à sociedade. Desembargador, a sociedade cobra também o julgamento de processos envolvendo políticos, né? Um dos casos mais emblemáticos que nós temos é o do deputado estadual José Riva, que só no Tribunal de Justiça tem mais de 20 ações penais. O senhor acha que existe hoje uma demora de se julgar esse tipo de processo, ou é só impressão que é passada para a sociedade? Qual a opinião do senhor? Bom, o processo tem as suas garantias constitucionais, que é do contraditório e da ampla defesa. São talvez 20 ações, né, que estão tramitando com um determinado relator, e cada ação, né, cada processo, são envolvidas inúmeras testemunhas, que somadas chegam a centenas de testemunhas, e tem que ser cumprido realmente essas fases processuais. Não podemos pular etapa. O que eu tenho conhecimento é que esses processos estão sim caminhando, já estão praticamente sendo finalizados, né? Para que não possa depois a parte alegar um cerceamento de defesa pela não ouvida de testemunhas ou outra coisa semelhante. Então, o processo tem sim a sua maturidade e não pode ser queimada etapa, mas está tendo o seu andamento normal, e
penso que já está praticamente finalizando a ouvida das testemunhas e estando pronto para o julgamento final. Mas essa demora leva até a prescrição em alguns casos, né? Como já vem ocorrendo, né? Sim, em alguns casos sim, quando a pena é pequena, né? Essa demora poderá acarretar uma prescrição, porque a prescrição, ela, dependendo da data do fato, ela inicia da sua consumação, interrompe-se com o recebimento da denúncia e aí então começa a correr novo prazo até a sentença final, dependendo da data, né, do fato, porque houve modificações na legislação processual penal. Mas são coisas que o Poder Judiciário está atento. Desembargador, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no blog do Antero e pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui dizendo um pouco do Poder Judiciário, que não é meu, que é da sociedade mato-grossense, e dizer que nós vamos trabalhar com afinco, dedicação, para darmos um poder judiciário à altura da sociedade mato-grossense. Quero colocar-me à disposição também para levar notícias, né, a transparência do Poder Judiciário a toda a sociedade mato-grossense. E agradecê-los por esta oportunidade. Ok. Muito obrigado pela entrevista, desembargador. Eu que agradeço.